Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, aqui em Torreón, México. É para mim realmente uma bênção grande poder compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus no tema O Mistério do Anjo de Jesus. Para isso, quero ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 e 22, 16 diz: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que Deus abençoe em nossas almas sua palavra e abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério do anjo de Jesus. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, que aparece aqui, vejam vocês, não é o Senhor Jesus Cristo. Pois quando João apóstolo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, tentou adorá-lo, não permitiu a adoração a João, e também em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 ao 9, onde diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. E dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Agora vejam vocês que, se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo, teria recebido a adoração de João. Mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas é quem vem com a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, e é quem dá a João o apóstolo esta revelação de Jesus Cristo, porque neste anjo mensageiro é que Cristo se manifesta e no último dia é onde Cristo se revela e por meio do qual fala à sua igreja no último dia. Assim como por meio de cada anjo mensageiro em cada era da igreja gentia, Cristo esteve velado e revelado, falando à sua igreja com a mensagem correspondente a cada era. E por meio de cada anjo mensageiro em cada era, se escutou a voz de Cristo. Se escutou essa trombeta de Deus, chamando e juntando os escolhidos de cada era, como está prometido em São João, capítulo 10, versículos 14 ao 16, onde diz:
Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam que Cristo promete chamar e juntar suas ovelhas, as quais não são do aprisco hebraico. E como é que Cristo chama e junta suas ovelhas neste aprisco? Esse aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo e, por meio de cada anjo mensageiro, Jesus Cristo chama e junta suas ovelhas no aprisco de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde são juntados os escolhidos de Deus. E agora vejam por meio de quem esteve a voz de Deus em sua igreja em cada era. Na primeira era esteve por meio de São Paulo, e São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Por meio de São Paulo, Cristo falou às suas ovelhas. Cristo falou como bom pastor às suas ovelhas, as chamando e as juntando em seu aprisco. Na primeira etapa, primeira era da sua igreja gentia. Depois a voz de Cristo esteve no segundo anjo mensageiro, Irineu, chamando suas ovelhas na segunda era, e suas ovelhas escutaram sua voz por meio de Irineu. Na terceira era, esteve a voz de Cristo em Martim, e as ovelhas, os escolhidos, escutaram a voz do bom pastor, e foram chamadas e juntadas e colocadas no aprisco do Senhor. E assim foi também na etapa de Colombo, e depois na etapa de Lutero, e depois na etapa de Wesley, e depois na etapa do reverendo William Marion Branham. Deus enviou cada um desses 7 anjos mensageiros em cada uma das 7 eras da igreja gentia. Estes foram os 7 Espíritos de Deus manifestados nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, percorrendo toda a terra. Eles foram a voz de Cristo na era em que Cristo os enviou. Foram os instrumentos de Cristo e, por meio deles, veio ao povo a voz de Jesus Cristo. E houve um território onde foi manifestado Cristo por meio do mensageiro de cada era. E houve um povo, ou seja, uma gente que viveu nesse território, que escutou a voz de Cristo. Os primeiros estavam na Ásia Menor, os segundos estavam na Europa, lá pela França, por esse território onde Deus enviou Irineu. Depois os terceiros estavam também pela França, em certo território. Os da quarta era estavam também pela Europa, em certo território europeu. E os da quarta era estavam também na Europa. Os da quinta era estavam na Europa, pela Alemanha principalmente. Os da sexta era estavam na Europa, pela Inglaterra principalmente. E os da sétima era na América do Norte. América do Norte, onde enviou seu 7º anjo mensageiro. Mas vejam, desde esses territórios a voz de Cristo se estendia para outras nações. E os escolhidos que estavam fora dessas nações eram também chamados, mas a grande parte dos escolhidos estava no território onde se cumpriu cada era. E agora, o Espírito de Cristo voa a América Latina e o Caribe, onde nos fala neste último dia com essa grande voz de trombeta e nos mostra todas essas coisas que em breve devem acontecer, e chama e junta os seus escolhidos, as suas ovelhas, na era da pedra angular e na América Latina e no Caribe, onde ocorre todo este grande evento do programa divino. É na América Latina e no Caribe onde estão as ovelhas do Senhor da era da pedra angular e dispensação do reino, escutando a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, quantos de vocês sabiam que o último dia era o 7º milênio? Não sabiam, mas já sim sabem. Quantos sabiam que os últimos dias eram o 5º, 6º e 7º milênio? Não sabiam, mas já sim sabem. E agora? Quantos sabiam que a América Latina e o Caribe era o território
para o cumprimento da etapa da era da pedra angular e dispensação do reino ser aberta no tempo final? Não sabiam, mas já sim sabem. Tudo isso é assim por quê? Porque a voz de Cristo, a voz do bom pastor, está nos falando diretamente ao coração a cada um de nós na América Latina e no Caribe, e assim está cumprindo sua promessa, que Ele nos falaria com essa grande voz de trombeta no dia do Senhor. João Apóstolo nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 1, e versículo 10 ao 11, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava João? No dia do Senhor, nessa visão apocalíptica. Diz, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Estando no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no sétimo milênio, escutou a voz de Cristo como? Como uma grande voz de trombeta, dizendo que é o Alfa e o Ômega, que é o primeiro e o último. Vejam vocês como Cristo. Aí no dia do Senhor está se revelando a João, o qual representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, com seus anjos mensageiros das diferentes etapas ou eras. E agora, João, estando no dia do Senhor, nos mostra que a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao último dia, ao sétimo milênio, para escutar a grande voz de trombeta, ou seja, a voz de Cristo, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim, nos chamando e nos juntando em seu aprisco, em sua igreja, na etapa da era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam, o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. É por meio do seu anjo mensageiro que a grande voz de trombeta é escutada no último dia, nos revelando todas estas coisas. Vejam vocês aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A porta, pois, é Cristo. Cristo disse, eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo. E agora, esta porta aberta no céu é Cristo, que é o sétimo selo aberto no céu. Ou seja, esse mistério do sétimo selo da segunda vinda de Cristo, aberto este mistério no céu em Apocalipse capítulo 8 e versículo 1. E quando foi aberto no céu este mistério do sétimo selo, se fez silêncio no céu como por meia hora, que para os seres humanos significa uma quantidade de anos. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. E 1000 anos dos seres humanos é como um dia diante do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E também o profeta Moisés, no Salmo 90, e versículo 4. E por isso é que, quando nos fala através nas Escrituras dos últimos dias, nos diz que para os dias em que Jesus esteve pregando, Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo, e nos diz São Paulo que foi nos últimos dias, nos diz em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 em diante, e também encontramos que São Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 ao 22, nos diz que o Cordeiro foi imolado, foi morto. O que foi imolado, vejam vocês, foi predestinado ou destinado desde antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos dias ou nos últimos tempos por amor de nós. Agora vejam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já estava destinado desde antes da fundação do mundo, ou seja, que tudo é um programa divino realizado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo para ser materializado nos últimos dias ou últimos tempos. E por isso é que quando Cristo esteve pregando e depois morrendo na cruz do Calvário,
estava se vivendo nos últimos tempos ou últimos dias, porque os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E Cristo estava ali, tendo seu ministério no 5º milênio, porque os últimos dias, ou 5º milênio, tinham começado quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. Portanto, já tinham começado os últimos dias. E agora transcorreram dos últimos dias quantos? 2 dias diante de Deus transcorreram 5º e 6º milênio, e somente nos resta diante de Deus o último dia, no qual estaríamos escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, vejam vocês como vemos uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer, ou as coisas que acontecerão depois destas. Isso é para ser mostrado no tempo final, no último dia. Ou seja, nos últimos dias, mas no último dos últimos dias. Por isso aqui, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo aqui, são reveladas todas estas coisas que em breve devem acontecer. Diz assim: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem são reveladas as coisas que em breve devem acontecer? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E vejam, foi Cristo quem disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que nos revelaria essas coisas que devem acontecer. Mas assim como ele falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era da igreja gentia, no último dia nos fala por meio do seu anjo mensageiro, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Para isso, Cristo passa em Espírito Santo da América do Norte, América Latina e ao Caribe para nos falar com essa grande voz de trombeta e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, o qual realiza por meio do seu anjo mensageiro. Por isso também nos diz Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aqui temos a revelação do anjo do Senhor Jesus Cristo. É o profeta da dispensação do reino, enviado no último dia, no qual vem Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Essa voz de trombeta, que é a voz de Cristo em seu anjo mensageiro, é a grande voz de trombeta, também é a trombeta final, também é a voz de Cristo em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo nos dando sua mensagem final. E qual é a mensagem final de Deus para seu povo? Pois é a mensagem da dispensação final. E qual é a dispensação final? A dispensação do reino. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino por meio do profeta mensageiro da dispensação do reino. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo no Novo Testamento fala por meio de um profeta dispensacional. Os outros profetas das eras passadas da igreja gentia foram mensageiros, mas não dispensacionais, mas de eras. Mas o único mensageiro dispensacional colocado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na casa de Deus, no corpo místico de Cristo, é o anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso é
que Cristo nos fala com uma mensagem dispensacional. Todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revela o mistério da sua vinda no último dia. Vejam. Agora veja, o mistério da sua vinda a cada era. O mistério da sua vinda a cada era e sua manifestação em cada era foi através do mensageiro de cada era, por meio do qual falou ao seu povo, à sua igreja, no idioma do mensageiro, e chamou e juntou os seus escolhidos em cada era, e assim os colocou no aprisco do Senhor. E agora, o mistério da sua vinda, vejam vocês, na primeira era foi e estava em São Paulo. O mistério da sua vinda à segunda era foi em Irineu. O mistério da sua vinda à terceira era foi em Marte. O mistério da sua vinda à quarta era foi em Colombo. O mistério da sua vinda na quinta era foi em Lutero. O mistério da sua vinda na sexta era foi em Wesley. O mistério da sua vinda na sétima era foi no reverendo William Marion Branham. O mistério da sua vinda a cada era da sua igreja gentia, na porção correspondente a cada era. Cristo esteve manifestado em cada era no mensageiro de cada era. E agora, onde estava o mistério da vinda de Cristo a cada era da igreja gentia? Pois estava no anjo mensageiro de cada era. E agora o mistério da sua vinda na era da pedra angular e dispensação do reino. No último dia na América Latina e no Caribe, onde está? No anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, onde vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, se revelando por meio do seu anjo mensageiro. E por meio da mensagem do Evangelho do Reino, este mistério é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e com a revelação deste mistério são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, pois os escolhidos de Deus escutam a voz de Cristo nos revelando este mistério. E assim somos chamados e juntados pela revelação deste mistério escondido sob o sétimo selo. E assim é como o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo é aberto no último dia para todos os escolhidos de Deus, porque era um mistério, este anjo do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse, ao qual João apóstolo quis adorar em duas ocasiões, e como um apóstolo como São João vai adorar um anjo, é que nesse anjo estava Cristo velado e revelado como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, revelando a sua igreja no último dia essas coisas que em breve devem acontecer. Vejam o que João diz em Apocalipse 22, versículo 8 em diante, diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e como as ouviu e as viu, por meio de quem as ouviu e as viu, diz: E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Quem mostrou essas coisas a João? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Então ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vem? É um mistério. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, pois é o único anjo bem identificado em toda a Escritura apocalíptica, que está em todo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, vejam vocês, no capítulo 1, nos fala deste anjo, e também no capítulo 22, o último capítulo, nos fala deste anjo. E no capítulo 1 diz que é o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado com a revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 22, Jesus Cristo mesmo diz que é seu anjo mensageiro, o qual ele envia. Agora, quem recebe um enviado está recebendo quem o enviou. E quem recebe o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia estará recebendo quem o enviou, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E porquanto
Ele estará falando as palavras que Cristo coloca em sua boca. Consequentemente, estará escutando a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, encontramos que no último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo vê e recebe este anjo do Senhor Jesus Cristo em carne humana manifestado, tendo o ministério do último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Este é o maior mistério no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo através de todas as etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por meio deste anjo mensageiro que Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto, estará manifestado no último dia, nos revelando todas estas coisas que devem acontecer. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu este sinal. Uma nuvem misteriosa a 26 milhas de altitude, com 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. A essa altura não há umidade para formar nuvens, nem voam aviões. É um mistério essa nuvem, como foi, assim, dito pela ciência, na revista Ciência e a revista Life, ou revista Vida, da América do Norte. Agora, qual é o mistério dessa nuvem? O mistério dessa nuvem o explica o reverendo William Marion Branham no livro dos selos em espanhol, página 469, onde nos diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era muito brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Quem foi quem levantou o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, e o colocou nessa constelação, nessa nuvem? Foi o anjo que era muito diferente dos demais. Todos eles estavam nesta constelação em seus corpos teofânicos. Agora, diz, agora, aqui está, era quem tinha o 7º selo. Qual desses anjos é quem tinha o 7º selo? Pois quem era muito diferente dos demais, que é este anjo que está aqui, com suas asas estendidas, pontiagudas, voando. Os outros anjos eram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E por quê? Diz nosso irmão Branham que há 7 anjos ali, que ele contou 7 anjos. Ele diz que contou 7 anjos, que há 7 anjos, porque ele não contou a si mesmo. Mas se você contar todos os anjos, contando o precursor da segunda vinda de Cristo, você contaria quantos? Contaria 8 anjos. É que quando há 8 pessoas reunidas em um lugar, se você disser a uma das pessoas que estão aí, conta as pessoas, conte as pessoas aí, o que você está vendo? Ele conta, pois, 7 pessoas, porque não está se contando, porque ele não está se vendo, a não ser que se veja no espelho. E agora no espelho da palavra podemos ver que há quantos? 8 anjos mensageiros. E agora, se você virar essa foto para a direita, você verá o rosto do Senhor Jesus Cristo formado por essa nuvem de anjos. E a promessa em Apocalipse capítulo 10 é que virá vestido em uma nuvem. Apocalipse capítulo 10 diz assim: vamos ver o que diz. E vi outro anjo forte descendo do céu, vestido numa nuvem,
com arco-íris sobre sua cabeça. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como quando ruge o leão. E tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora, aqui está este anjo forte que era muito diferente dos demais. É Cristo, o anjo do pacto. Em São Mateus capítulo 24 e versículos 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí temos o Filho do Homem, o anjo que era muito diferente dos demais, vindo sobre as nuvens do céu. Em São Lucas diz, vindo em uma nuvem. E também, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, diz que ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu. E aqui o temos. É o anjo que era muito diferente dos demais. E agora, os 7 anjos mensageiros formam a barba do Senhor nesta nuvem, que forma o rosto do Senhor, e o anjo, que era muito diferente dos demais, forma o cabelo branco do Senhor. E assim como os 7 anjos mensageiros que estão aqui em seus corpos teofânicos para terem seus ministérios, aqui na terra tiveram que vir em carne humana, este anjo, que era muito diferente dos demais para ter seu ministério no último dia, no cumprimento do 7º selo, tem que vir em carne humana. Mas os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia já terminaram seus ministérios. Em quem virá, vem então no anjo mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Portanto, vem este anjo que era muito diferente dos demais, o qual é Cristo, o Filho do Homem. Vem em carne humana, em seu anjo mensageiro, tendo seu ministério do tempo final do último dia e nos falando com essa voz como de trombeta, com essa grande voz de trombeta, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, ele tem seu ministério, o ministério do último dia, o qual manifesta por meio do seu anjo mensageiro. E esse é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, que nele vem o anjo que era muito diferente dos demais, cumprindo sua vinda, cumprindo o 7º selo, que é a vinda de Cristo, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto, a vinda do verbo em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam, o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João Apóstolo tratou adorá-lo em 2 ocasiões. Tentou adorá-lo em 2 ocasiões, porque viu nele a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é Jesus Cristo, vindo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora vejam que o mistério aqui deste anjo, que era muito diferente dos demais, o mistério dele aqui, ele é quem tem o 7º selo. E quando se manifesta na terra em carne humana em seu anjo mensageiro, cumpre o mistério, a abertura do 7º selo na terra. E vem com seus anjos, vem com os ministérios de Moisés e Elias no último dia. E onde estiver o Filho do Homem velado e revelado, onde estiver este anjo velado e revelado, aí estarão os ministérios de Moisés pela 2ª vez, de Jesus pela 2ª vez e de Elias pela 5ª vez. E aí estará o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, velado e revelado por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo,
o qual no último dia estaria onde Cristo estaria se revelando à sua igreja. E esse território é a América Latina e o Caribe. E estaria nos falando em nosso idioma, no idioma principal dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. Para assim, os trovões, que é a voz de Cristo, emitir suas vozes, dar sua mensagem em um idioma que é desconhecido ao primeiro anjo mensageiro, da primeira era da igreja gentia, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto e ao sétimo anjo mensageiro. Por isso é que, quando o reverendo William Marion Branham falou sobre os trovões e falou também sobre a terceira etapa, ele disse que os trovões emitiram suas vozes em um idioma desconhecido. E falaram rapidamente quando ele buscou a interpretação, passou tão rapidamente que não pôde captar o que diziam os 7 trovões. Assim que, vejam vocês que o idioma no qual Cristo estaria falando com essa grande voz de trombeta, com essa voz de 7 trovões, clamando como quando um leão ruge, não seria nenhum dos idiomas dos anjos mensageiros das 7 eras, mas o idioma do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo no último dia. E por isso, no território da América Latina e do Caribe, o mistério da vinda do anjo, que era diferente dos demais que tem o 7º selo, seria aberto, seria revelado, porque esse anjo vem, velado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo nos falando, no idioma dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. Esse é o idioma principal da América Latina e do Caribe. Agora, vejam vocês, a bênção tão grande que Deus colocou na América Latina e no Caribe neste último dia, para chamar e juntar os seus escolhidos e colocá-los onde? Na era da pedra angular. E em uma nova dispensação, a dispensação do reino. E assim, estar no último dia, no 7º milênio, a América Latina e o Caribe recebendo as bênçãos do 7º milênio, as bênçãos que Cristo tem na era da pedra angular. Assim que é a América Latina e o Caribe, o continente que tem a maior oportunidade de todos os continentes. Com razão, chamaram o continente do futuro. E chamam também o novo continente, chamam também o novo mundo e a Europa. E todos esses territórios chamam como? O velho mundo. São Paulo diz, o que se dá por velho, em breve vai ser terminado. Ou seja, fica velho e é eliminado. E agora vejam vocês, o velho continente dará lugar ao novo continente, o velho mundo dará lugar ao novo mundo. Assim como os pais, quando ficam velhos, dão lugar aos seus filhos, que são os novos, a nova geração. E, quando ficam velhos, depois morrem e dão lugar aos novos, aos filhos, à nova geração. Agora vejam vocês como a bênção de Deus está na América Latina e no Caribe. É a América Latina e o Caribe a que tem alimento físico em abundância, porque isso está refletindo o alimento espiritual que tem em abundância para todo o 7º milênio. Vejam como o alimento espiritual para o 7º milênio, para todo o 7º milênio, está sendo armazenado no último dia, na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino.
E com esse alimento, com essa mensagem, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou seja, que será cheia a terra com seus habitantes do conhecimento da vinda de Cristo. No último dia, a sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Essa é a revelação divina, com a qual será cheio todo ser humano durante o glorioso reino milenial do Senhor Jesus Cristo. E os primeiros que são cheios do conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, são os latino-americanos e caribenhos. E por isso o continente latino-americano e caribenho tem a oportunidade para entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque a bênção de Cristo está na América Latina e no Caribe. Portanto, assim como esteve em cada era e no território de cada era, uma cor do arco-íris, e não um círculo completo, mas meio círculo, agora, na América Latina e no Caribe está o arco-íris, o círculo completo com as 7 cores do arco-íris. Ou seja, que o pacto divino está na América Latina e no Caribe. E por isso é que a palavra de Deus para o 7º milênio está na América Latina e no Caribe, e tem a oportunidade, a América Latina e o Caribe, para fazerem sua entrada ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo estará cheio do quê? De latino-americanos e caribenhos. E terá os latino-americanos e caribenhos que formarão o corpo místico de Cristo da era da pedra angular, que formarão o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e também terá o glorioso reino milenial de Cristo. Milhares ou milhões de latino-americanos que, mesmo que não pertençam ao corpo místico de Cristo, à era da pedra angular, não pertençam aos primogênitos de Deus, pertencem ao resto dos que têm seus nomes escritos na outra seção do livro da vida, e entrarão no glorioso reino milenial em seus corpos físicos e imortais. E durante o reino milenial também poderão se multiplicar, porque os que estarão nestes corpos mortais, pois continuarão vivendo neles e se multiplicarão ali. Portanto, os latino-americanos continuarão se multiplicando, e a geração latino-americana e caribenha não cessará, mas que continuará no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como a bênção de Cristo está em e com os latino-americanos e caribenhos. E ainda não compreendemos tudo isto do programa divino correspondente à América Latina e o Caribe, mas já vemos a bênção tão grande que ele tem na América Latina e no Caribe. E assim como visitou o seu povo na Ásia Menor, por meio de São Paulo, e visitou o seu povo na Europa por meio do segundo anjo mensageiro, Irineu, no território onde estavam os escolhidos de Deus. Vejam, na primeira era, por exemplo, São Paulo quis ir para Bitínia, isso é para o leste. O Espírito de Deus o impediu, de São Paulo, e mostrou em visão um varão macedônio, que disse: passa a Macedônia e nos ajude. E São Paulo passou a Macedônia e não foi para Bitínia, porque isso levaria para o leste, seguiria para o leste e chegaria até a China. Mas seguiu a direção do Espírito Santo, que era Europa, era primeiro Ásia Menor, depois da Ásia Menor, Europa, e da Europa, América do Norte, e da América do Norte, a América Latina e o Caribe. Essa era a rota que
Cristo em Espírito Santo tomaria. Portanto, São Paulo, sendo o primeiro anjo mensageiro, tinha que ir ao território onde estaria a primeira era, porque aí estariam os escolhidos da primeira era. E assim, cada anjo mensageiro tinha que estar no território onde estariam os escolhidos da sua era. E onde estariam os escolhidos da era da pedra angular no último dia? No território onde Cristo enviaria seu anjo mensageiro. E onde enviaria seu anjo mensageiro no último dia? O enviaria à América Latina e ao Caribe, que é o que resta do oeste, ou seja, do ocidente. Porque Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como o relâmpago que sai do Oriente. Onde foi a primeira vinda de Cristo? No Oriente, ou seja, na terra de Israel, que está no Oriente Médio. E diz, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra onde? No Ocidente. O Filho do Homem se mostraria onde? No Ocidente. No último dia, com os seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos. E, para este último dia, o que resta do Ocidente para a manifestação de Cristo, como leão da tribo de Judá por meio do seu anjo mensageiro, e clamar, como quando ruge um leão e 7 trovões emitir suas vozes, e com essa mensagem chamar e juntar os seus escolhidos, o que resta é o território latino-americano e caribenho, porque no território norte do continente americano já se cumpriu a 7ª era da Igreja Gentia, onde Deus enviou o seu 7º anjo mensageiro para a 7ª era da Igreja Gentia, e já se foi. E nos falou o que Deus pôs em sua boca e em seu coração, mas não nos revelou o mistério do 7º selo, porque esse mistério seria revelado na manifestação de Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro no último dia, onde viria o anjo que era muito diferente dos demais, velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, e estaria nos mostrando onde estaria Cristo manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos, onde? Na América Latina e no Caribe. Vejam onde seria o chamado da grande voz de trombeta aos escolhidos de Deus. E onde estariam? Pois na América Latina e no Caribe, onde estaria também o chamado, e onde estaria o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, no qual o anjo, que era muito diferente dos demais, vem manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E vem aí cumprindo a vinda e abertura do 7º selo. E vem aí trovejando com esses 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. E vem trovejando em que idioma? Pois é a voz de Cristo nos falando, trovejando com a mensagem do Evangelho do Reino. Em que idioma? No idioma principal da América Latina e do Caribe, que é o espanhol. Agora podemos ver porque Deus nos colocou na América Latina e no Caribe. Se todo este grande evento tivesse sido assinalado para a 5ª era da Igreja Gentia, que idioma você falaria? Falaríamos espanhol. Ou que idioma? Falaríamos alemão. Porque a 5ª era, Jesus Cristo falou em alemão por meio do seu 5º anjo mensageiro, Lutero. Vejam, e agora, vejam como Cristo esteve falando em diferentes idiomas por meio de cada anjo mensageiro. E agora nos fala no idioma do amor.
Vocês sabiam que o idioma do amor é o espanhol? O idioma do amor é o espanhol. Portanto, é o idioma para a era do amor divino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta tarde, dando testemunho do mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Mistério que seria revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Vimos como Cristo estaria revelado no último dia por meio do seu anjo mensageiro, como esteve revelado por meio dos 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja gentia. Agora nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, de todas as etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo na era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a era de ouro do reino dos gentios, vejam, foi no tempo de Nabucodonosor. O reino dos gentios teve sua era de ouro no tempo do rei Nabucodonosor e veio descendo de etapa em etapa. E neste tempo é a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, os quais serão esmiuçados. Ou seja, que o reino dos gentios veio descendo, veio caindo de ouro a ferro e barro de oleiro, vai muito. Querem um exemplo? Quanto valeria uma libra de ferro e barro de oleiro? Algumas vezes nem o queremos perto de nós. O mandamos para a lata de lixo, porque são ferros velhos e barro que já não queremos. Mas uma libra de ouro, se você ouve alguém falar sobre de que há uma libra de ouro por aí, você pergunta, e onde que está? Onde que está que eu não vi? E quero encontrá-la. Vejam, os que buscam ouro passam algumas vezes um dia tirando terra e passando essa terra e pedra por esses equipamentos que têm, e quando termina um dia, talvez não conseguiram nenhuma libra de ouro. E se conseguirem uma libra de ouro, estariam muito contentes, porque conseguiram conseguir muito em um dia de trabalho. Quanto valerá uma libra de ouro? O que você não ganha em todo mês. Mas uma libra de ferro e barro de oleiro, o melhor você paga para que alguém leve. Assim que vejam por onde está a etapa por onde anda o reino dos gentios e por onde anda o reino de Deus. Vejam vocês, o reino dos gentios teve um rei muito importante. Em sua primeira etapa foi o rei Nabucodonosor, e ele foi a cabeça de ouro. Mas para os pés de ferro e barro de oleiro, o reino dos gentios terá o anticristo, o homem de pecado, a besta. Pois os 10 reis darão seu reino e sua autoridade no tempo final. Mas o reino dos gentios, vejam vocês, não terá
a bênção tão grande que o reino de Deus tem. Porque o reino de Deus no último dia tem a etapa da cabeça de ouro, onde Cristo, no último dia, estará manifestado por meio de um profeta mensageiro dispensacional. E isso é a primeira vez na história bíblica da Igreja do Senhor Jesus Cristo que isso acontece na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E se foi uma etapa gloriosa, a etapa onde Deus enviou cada um dos seus 7 anjos mensageiros e onde Cristo e Espírito Santo esteve manifestado, como será a etapa da cabeça de ouro do reino de Deus, a etapa da era da pedra angular, que é a etapa da cabeça de ouro, com um profeta mensageiro dispensacional, com uma mensagem dispensacional, para passar ao glorioso reino milenial de Cristo e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. É a coisa mais gloriosa que aconteceria na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e isto era para o último dia. Por isso é que, sob o ministério de Cristo, através do seu anjo mensageiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Porque nos fala com sua grande voz de trombeta, nos revela todas estas coisas, nos dá a fé, a revelação para sermos transformados e raptados. E depois que nos dá essa revelação, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados, pois todos os escolhidos serão chamados e juntados, estará completo o número dos escolhidos de Deus na era da pedra angular, e então virá a ressurreição dos mortos e a transformação de nós, os que vivemos. E estarão conosco de novo, aqui na terra. Estarão de novo na terra os santos da Igreja do Senhor das eras passadas, estarão em corpos eternos e nós estaremos com corpos eternos também, pois receberemos esse corpo eterno. E assim, a casa do Senhor, a Igreja do Senhor, será glorificada. Em Isaías capítulo 60, versículo 7 diz: e glorificarei a casa da minha glória. Assim que, vejam as bênçãos tão grandes que Cristo tem para a sua igreja neste último dia. Na etapa da cabeça de ouro, que é a era da pedra angular. A etapa latino-americana e caribenha. A primeira etapa foi a etapa da Ásia Menor. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, a etapa europeia. E a sétima etapa foi a etapa norte-americana. E agora a oitava etapa da era da pedra angular é a etapa latino-americana e caribenha. Vem a bênção tão grande que Ele tinha para nós, para este tempo final, em seu corpo místico, em sua igreja, na era da pedra angular, a era da cabeça de ouro. Por isso é a era em que Cristo, o anjo que era muito diferente dos demais, vem no último dia velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro. O precursor da segunda vinda de Cristo disse: e se não vigiarmos, nos passará despercebido, porque tudo será tão simples, tudo será em simplicidade, que se não vigiarmos, nos passará despercebido o quê? O sétimo selo. A abertura do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo, a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Agora vejam o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo vindo no último dia. Bom, foi para mim uma bênção grande estar com vocês nesta tarde, dando testemunho do mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Mistério que não conhecíamos e que até, como dizia Miguel,
até os teólogos, até os que escreveram sobre o livro do Apocalipse, não dão explicações sobre esse anjo, porque não sabiam quem era esse anjo. Mas nosso irmão Branham nos disse que era um profeta. E que esse profeta era, vamos ver, página 301, vamos ver o que diz. Já para concluir, diz 301 do livro dos selos em espanhol diz, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Uma águia, pois, representa um profeta, e essa águia naquele tempo foi quem? O profeta Moisés. Quando decidiu livrar, no tempo para o dilúvio, essa águia foi quem? Foi Noé. Corrijo, foi Noé. E quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Quem foi essa águia? Moisés. Esse foi o profeta Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Você sabia que esse anjo do Senhor Jesus Cristo era um profeta? Não sabia. Mas agora já sim sabe. E disto deu testemunho o reverendo William Marion Branham. Agora diz, creem? Nós dizemos como? Amém. Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejam vocês, ele vinha revelando as coisas que devem acontecer e são os profetas os que vêm revelando as coisas que vão acontecer. E no livro dos selos em espanhol, nos diz o reverendo William Marion Branham, no último parágrafo diz, Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 8. Moisés será a mesma pessoa. E onde o encontramos? Em Apocalipse 22, versículo 8. E vamos ler para ver quem é Apocalipse 22, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois que as tenho ouvido e visto, postrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava essas coisas. Moisés será, Apocalipse 22, versículo 8. O anjo do Senhor Jesus Cristo. Vem a vinda de Moisés, a vinda de uma das duas oliveiras, e também ele é Elias, em sua quinta manifestação. Agora vejam como neste anjo estão os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Aí está o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta, o profeta da dispensação do reino, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no último dia, na dispensação do reino. Este é o mistério que não tinha sido revelado antes, em eras passadas, mas já está revelado a todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Bom, até aqui creio que vimos claramente
o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, por meio do qual escutaríamos o quê? A voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, essa trombeta de Deus que chame junto os escolhidos, que antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. É por meio do seu anjo que os filhos e filhas de Deus estariam escutando a voz de Cristo neste último dia, para serem chamados e juntados e depois serem transformados e irem à ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Para estarmos com Cristo, recebendo ali os galardões por todos os nossos trabalhos realizados na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos deixar novamente Miguel Bermudes Marim conosco para continuar e finalizar nesta tarde nossa parte, dando graças a Deus por este mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo revelado à sua igreja neste último dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos e até amanhã. Primeiro Deus, nas próximas atividades, e também nos veremos na atividade desta tarde ou dessa noite, a qual já foi anunciada. Que Deus os abençoe e guarde a todos.